Eu me mudei para o novo apartamento há cerca de um mês. Sempre quis ter meu próprio espaço, longe da correria e do barulho da casa dos meus pais. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, situado em um prédio antigo no centro da cidade. Parecia perfeito, um refúgio tranquilo onde eu poderia focar nos meus estudos e no meu trabalho. Tudo parecia normal. Eu estava animado com a nova fase da minha vida, organizando minhas coisas e explorando a vizinhança. Nas primeiras noites, no entanto, algo começou a me incomodar. Eu sentia como se estivesse sendo observado, uma sensação estranha que eu nunca tinha sentido antes. Eu tentava ignorar, atribuindo à minha imaginação ou ao fato de estar em um lugar novo e desconhecido. Mas a sensação persistia, se tornando mais forte a cada noite. Me lembro de uma noite em particular. Estava deitado na cama, prestes a adormecer, quando senti um frio na espinha. Era como se alguém estivesse parado no canto do quarto me observando. Acendi a luz rapidamente, mas não havia ninguém lá. Apenas o silêncio opressor e a escuridão além do brilho fraco do abajur. Aos poucos, comecei a notar coisas fora do lugar. No início, eram coisas pequenas, fáceis de ignorar. As chaves que eu tinha certeza de ter deixado na mesa de jantar apareciam no balcão da cozinha. Um livro que eu havia colocado na prateleira estava agora no sofá. Coisas que poderiam ser explicadas por distração ou cansaço. Mas à medida que os dias passavam, os eventos se tornavam mais frequentes e mais difíceis de explicar. A cada noite, a sensação de estar sendo observado se tornava mais intensa, mais opressora. Era como se uma presença invisível estivesse comigo em todos os momentos, observando cada movimento meu, cada respiração. Eu comecei a dormir com as luzes acesas, mas isso não ajudava. Na verdade, parecia tornar as coisas ainda mais perturbadoras. Comecei a trancar a porta do quarto durante a noite, mas isso não impediu os fenômenos. Uma noite, enquanto tentava ler um livro para me distrair, ouvi um barulho vindo da cozinha. Era o som claro e inconfundível de talheres sendo mexidos. Com o coração acelerado, levantei-me lentamente e fui até a cozinha. Quando acendi a luz, vi todas as gavetas abertas e os talheres espalhados pelo chão. Era impossível atribuir aquilo a uma simples distração. Isso se intensificou gradativamente. As portas começavam a se abrir sozinhas, mesmo quando eu tinha certeza de tê-las trancado. Havia ruídos durante a noite, passos no corredor, sussurros à distância e uma vez até um grito abafado que me fez pular da cama, suando frio. Certa vez, acordei no meio da noite com a sensação de que alguém estava sentado na beira da minha cama. Eu não podia me mexer, paralisado pelo medo. Quando finalmente tive coragem de olhar, não havia ninguém lá, mas o lençol estava visivelmente amassado, como se realmente alguém tivesse estado ali. Esses acontecimentos estavam me deixando à beira da loucura. Comecei a faltar ao trabalho, incapaz de me concentrar em qualquer coisa que não fosse o terror constante que me envolvia. Cada canto do apartamento parecia abrigar um segredo sombrio, e eu sabia que precisava fazer algo antes que perdesse completamente o controle. Havia algo naquele lugar, algo que não podia ser explicado racionalmente. Se eu queria minha paz de volta, precisava descobrir o que estava causando esses fenômenos. E assim, tentei descobrir a história desse apartamento, procurando respostas para os horrores que eu estava vivendo. Minha investigação sobre o apartamento começou a tomar forma. Passei horas na biblioteca, pesquisando arquivos antigos e conversando com moradores antigos do prédio. Descobri que o apartamento tinha uma história sombria, mas nada parecia explicar completamente os fenômenos que eu estava enfrentando. Então, uma noite, enquanto vasculhava o porão do prédio, encontrei algo que mudou tudo. Escondido atrás de uma pilha de caixas empoeiradas, havia um compartimento secreto. Dentro, encontrei documentos, equipamentos estranhos e uma série de relatórios detalhados. O que li fez meu sangue gelar. Os documentos revelavam que o prédio era, na verdade, um laboratório secreto para experimentos psicológicos conduzidos por uma organização desconhecida. Os moradores do prédio, incluindo eu,
Éramos sujeitos involuntários em um experimento destinado a estudar os efeitos do medo extremo. Eles usavam uma combinação de drogas e manipulação ambiental para induzir alucinações e eventos paranormais. Comecei a ligar os pontos, as sensações de ser observado, os objetos que se moviam, os sons perturbadores. Tudo era parte de um plano cuidadosamente orquestrado para me levar ao limite da sanidade. Senti uma mistura de alívio e horror ao perceber que não estava louco, mas a realidade era muito pior do que eu poderia imaginar. Decidi que precisava confrontar a organização e expor a verdade. Coletei o máximo de evidências que pude e fui até a polícia. No entanto, antes que pudesse fazer a denúncia, percebi que estava sendo seguido. As pessoas que eu acreditava serem meus vizinhos normais eram, na verdade, agentes da organização. Na noite em que planejei expor tudo, meu apartamento foi invadido. Fui capturado e levado para uma instalação secreta, onde me confrontaram com as provas que eu havia reunido. Eles me deram um ultimato: ou eu cooperava e esquecia tudo, ou minha vida, e a de qualquer um que eu contasse, estaria em risco. Senti um frio na espinha ao perceber a extensão do controle deles. Não havia como lutar contra uma organização tão poderosa e sem escrúpulos. Relutantemente, aceitei suas condições, mas fiz uma promessa a mim mesmo. Um dia, de alguma forma, eu encontraria uma maneira de expor a verdade. Eu vivia em uma área rural de Ouro Preto, uma região onde o tempo parecia ter parado. Nossas manhãs começavam cedo, com o cantar do galo e o cheiro de pão caseiro assando na cozinha. Aos 13 anos, eu já tinha responsabilidades que muitos garotos da cidade nem imaginavam. Ajudava meu pai na roça, cuidava dos animais e, quando o trabalho permitia, explorava os arredores da nossa propriedade. Era uma vida simples, mas cheia de aventuras e mistérios. Uma tarde, enquanto o sol começava a se esconder atrás das montanhas, fui até o galpão de armazenamento buscar algumas ferramentas que meu pai havia pedido. O galpão ficava um pouco afastado da casa, cercado por árvores e mato alto. Ao me aproximar, notei algo estranho. A porta, que normalmente estava bem fechada, estava entreaberta. Com cuidado, empurrei a porta e entrei. Lá dentro, a penumbra tornava difícil ver com clareza, mas pude notar que algumas caixas estavam reviradas. Ferramentas que antes estavam organizadas, agora estavam espalhadas pelo chão. Meu coração começou a bater mais rápido. Quem teria feito isso? Comecei a inspecionar o galpão mais de perto. Ao lado de uma das prateleiras, encontrei pegadas no chão empoeirado. Eram pegadas recentes, menores que as do meu pai, mas certamente maiores que as minhas. Enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, algo no canto do galpão chamou minha atenção. Embaixo de uma velha manta, encontrei uma caixa de madeira. Abri a tampa, revelando um conteúdo que não esperava. Dentro da caixa, havia um antigo relógio de bolso e uma foto em preto e branco. O relógio estava parado, mas a foto era inconfundível. Era uma imagem de um homem que eu reconheci de imediato pelas histórias contadas pela minha avó. Era meu tio-avô, que desapareceu há muitos anos. Lembrei-me das histórias sobre sua misteriosa partida e como ninguém jamais soube o que realmente havia acontecido com ele. Segurei a foto nas mãos, tentando entender o que aquilo significava. O que o relógio e a foto estavam fazendo ali? E por que alguém teria mexido no galpão? As noites seguintes foram perturbadoras. A casa, antes um refúgio de tranquilidade, parecia agora cheia de sombras e sussurros. Cada rangido do assoalho, cada suspiro do vento se transformava em um som inquietante. Eu comecei a ouvir passos leves no corredor, murmúrios indistintos que pareciam ecoar das paredes. Minha imaginação, sempre fértil, agora me traía, alimentando meu medo crescente. Sentia que estava sendo observado, mesmo quando não via ninguém. Uma noite, acordado por um barulho vindo da cozinha, levantei-me da cama e desci as escadas com cautela. Minha respiração estava pesada. Cada passo soava como um trovão no silêncio da casa adormecida.
Quando cheguei à cozinha, vi uma silhueta perto da janela. Era o intruso vasculhando os armários com uma calma assustadora. O medo me paralisou por um momento, mas a adrenalina logo tomou conta. Precisava fazer algo. Peguei um pedaço de pau que estava encostado na parede e avancei lentamente. Quem é você? Minha voz saiu mais trêmula do que eu esperava. O intruso se virou lentamente, revelando um rosto parcialmente escondido pela escuridão, mas familiar. Havia algo nos olhos dele que me parecia estranhamente conhecido. Ele não respondeu. Em vez disso, deu um passo na minha direção, forçando-me a recuar. Você não deveria estar aqui, sussurrei, tentando manter a coragem. O intruso parou, observando-me com uma expressão indecifrável. Então ele falou, a voz rouca e cheia de segredos. Você se lembra do relógio de seu avô? O relógio que ele sempre carregava? Minha mente girou. Como ele sabia sobre o relógio? Aquele detalhe era conhecido apenas por nossa família. E a história que sua avó contava sobre a noite em que ele desapareceu? Ela nunca soube o que realmente aconteceu. Meu coração disparou. Como ele podia saber dessas coisas? A confusão misturada ao terror me deixou atordoado. Era impossível, mas a verdade estava ali nas palavras dele. O intruso sabia coisas que apenas alguém muito próximo poderia saber. Quem é você? Perguntei novamente. A voz agora quase um sussurro desesperado. Ele deu mais um passo à frente e finalmente a luz da lua iluminou seu rosto por completo. Era ele. Meu tio-avô, o homem das histórias, o desaparecido. Mas como? Ele parecia mais velho, desgastado pelo tempo, mas era inegavelmente ele. Eu voltei, disse ele, e naquele momento percebi que as histórias da minha avó não eram apenas histórias. Eu estava ali de pé, encarando o homem que deveria estar desaparecido há anos. Meu coração batia descontroladamente, a adrenalina pulsando em minhas veias. O que você quer? Perguntei, tentando soar mais corajoso do que me sentia. Ele ergueu as mãos, um gesto que poderia ser tanto de rendição quanto de aviso. Não quero te machucar, ele disse, a voz mais suave. Eu voltei porque preciso de ajuda. Há coisas que você não sabe, coisas que sua família escondeu de você. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho alto vindo do andar de cima. Era meu pai, acordado pelo tumulto. O intruso, meu tio-avô, virou-se rapidamente, como se preparado para fugir. Não conte a ele ainda. Ele não entenderia. Ele sussurrou. Mas já era tarde. Meu pai desceu correndo, a expressão em seu rosto uma mistura de confusão e fúria. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, segurando uma velha espingarda. Quem é você? O intruso deu um passo para trás, mantendo as mãos à vista. Sou eu, Jorge, seu tio, o irmão do seu pai, ele disse, a voz cheia de emoção. Não vim para causar problemas. Eu só preciso explicar. Meu pai hesitou, a espingarda tremendo em suas mãos. Eu podia ver a batalha interna nele, entre o desejo de proteger sua família e a incredulidade do que estava vendo e ouvindo. Como pode ser você? Meu pai perguntou, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Você desapareceu há tanto tempo. É uma longa história, Jorge começou. Fui forçado a partir, a desaparecer para proteger todos vocês. Descobri coisas sobre nossa família, segredos que precisavam ser mantidos ocultos para a segurança de todos. Mas agora, esses segredos estão em perigo de serem revelados, e eu precisava voltar para garantir que todos fiquem seguros. Enquanto ele falava, os detalhes começaram a se encaixar. Lembrei-me das histórias fragmentadas que minha avó contava, sempre interrompidas por lágrimas ou silêncio doloroso. Meu pai abaixou a espingarda lentamente, ainda desconfiado, mas disposto a ouvir. Que segredos? Do que você está falando? Ele perguntou. Jorge suspirou olhando diretamente para mim. Há um tesouro, uma herança de nossa família, algo que muitos desejariam possuir. Eu fui obrigado a esconder isso, a me afastar para que ninguém pudesse usá-lo para o mal. Mas agora, ouvi rumores de que pessoas perigosas estão vindo atrás de nossa família, e eu não podia ficar longe sabendo do risco. Meu pai e eu trocamos um olhar.
Era uma história fantástica, quase inacreditável, mas havia algo na sinceridade de Jorge, na maneira como ele falava, que nos fez acreditar. Então, o que fazemos agora? Perguntei. Jorge sorriu levemente, um sorriso cansado, mas cheio de esperança. Agora nos preparamos. Precisamos proteger nosso lar, nossa família, e garantir que esses segredos permaneçam seguros. No final, meu pai e eu decidimos confiar em Jorge. A reconciliação foi difícil, cheia de desconfiança e velhas feridas, mas lentamente começamos a entender a verdade por trás de seu desaparecimento. Ele não era apenas um intruso, era um guardião de nossa história, retornado para nos proteger de um perigo iminente. E assim, unidos pelo sangue e pelo perigo, nos preparamos para enfrentar o que estava por vir, mais fortes e mais unidos do que nunca. Eu trabalho como motorista de aplicativo há alguns anos e sempre preferi os turnos noturnos. As corridas são mais calmas, o trânsito é quase inexistente e a cidade tem uma atmosfera diferente sob as luzes dos postes. Naquela noite, como de costume, estava dirigindo pelas ruas escuras, ouvindo uma playlist tranquila para passar o tempo. Foi então que recebi uma solicitação de corrida. Olhei para o relógio do carro. Já passava da meia-noite. A localização de origem não era das mais comuns, mas nada que me alarmasse. Aceitei a corrida e segui para o ponto de encontro. Chegando lá, um homem estava parado sob a luz fraca de um poste. Ele era alto, vestindo um casaco escuro e um boné que escondia parcialmente seu rosto. Ao se aproximar do carro, ele acenou e entrou rapidamente, sentando-se no banco de trás. A princípio, nada parecia fora do normal, mas havia algo em sua presença que me deixou desconfortável. "Boa noite", ele disse com um tom de voz baixo e rouco. "Vou te dar as direções. Só segue o caminho que eu indicar, por favor." Achei estranho ele não colocar o destino no aplicativo, mas não pensei muito sobre isso na hora. Ele parecia calmo, embora seus olhos estivessem constantemente varrendo o ambiente, como se procurasse por algo ou alguém. Começamos a dirigir e logo ele começou a dar instruções específicas. "Vire à esquerda na próxima rua", disse ele, e eu obedeci. À medida que avançávamos, as ruas se tornavam cada vez mais desertas. Os prédios altos deram lugar a terrenos baldios e ruas mal iluminadas. A cidade parecia se desvanecer no retrovisor, deixando para trás qualquer sensação de segurança. Enquanto dirigia, não pude deixar de notar alguns detalhes inquietantes. O homem no banco de trás mantinha as mãos nos bolsos do casaco e seu olhar era fixo na estrada à frente, mas seu rosto permanecia inexpressivo. Era como se estivesse em uma missão, uma determinação fria que me deixava cada vez mais desconfortável. "Aqui, vire à direita", ele instruiu novamente, e senti um calafrio ao perceber que estávamos nos afastando ainda mais da área urbana. Comecei a me questionar se deveria continuar seguindo suas direções, mas algo em sua postura e na forma como ele falava me fez pensar duas vezes antes de desobedecer. A noite estava ficando mais escura, e o caminho que estávamos tomando parecia levar a lugar nenhum. Enquanto dirigíamos pelas estradas cada vez mais desertas, tentando aliviar a tensão, decidi puxar conversa. "Então, você mora por aqui?" perguntei, tentando soar casual. Ele riu baixinho, mas a risada soou vazia, sem humor. "Não, só estou de passagem. Na verdade, estou voltando de um lugar interessante." Senti um arrepio na espinha. Algo na maneira como ele disse aquilo parecia carregado de segundas intenções. Decidi continuar a conversa, mesmo que relutantemente. "Ah, que lugar é esse?" perguntei, esperando que a resposta fosse algo banal. "Você já ouviu falar dos assassinatos na cidade vizinha?" ele perguntou, ignorando minha pergunta anterior. "Aqueles casos que ficaram sem solução?" Meu coração começou a bater mais rápido. "Sim, ouvi falar, coisa terrível." Ele olhou para mim pelo espelho retrovisor e deu um sorriso sinistro. "Eu os cometi." Meu estômago revirou. Eu quis acreditar que ele estava brincando, mas algo em seu olhar dizia o contrário. Sua expressão era fria, quase desumana.
Ele continuou falando, como se estivesse compartilhando uma história qualquer. Sabe, foi fácil. Ninguém suspeita de um homem comum. E a polícia... Bem, eles são tão incompetentes quanto você pode imaginar. Cada palavra dele aumentava meu pavor. Eu queria parar o carro e sair correndo, mas estávamos no meio do nada, sem nenhum sinal de vida ao redor. Tentei manter a calma, esperando encontrar uma oportunidade para escapar. Você deve ser uma pessoa muito corajosa para confessar algo assim, disse, tentando manter a voz firme. Ele riu novamente, dessa vez mais alto. Corajoso? Não, apenas realista. Não há ninguém para ouvir aqui, e se houvesse não faria diferença. Minhas mãos começaram a suar no volante. Olhei em volta, procurando desesperadamente por uma rota de fuga ou algum sinal de civilização. Ele notou minha inquietação e seus olhos se estreitaram. Você parece nervoso. Por que não relaxa? Ainda temos um longo caminho pela frente. Sua voz tinha um tom ameaçador que me deixou ainda mais tenso. Sabia que precisava pensar rápido. Tentei confrontá-lo, esperando que talvez pudesse intimidá-lo ou pelo menos ganhar algum tempo. Por que está me contando tudo isso? Você espera que eu fique calmo sabendo que você é um assassino? Ele inclinou-se para a frente, aproximando seu rosto do meu. Eu gosto de ver o medo nos olhos das pessoas. É revigorante. Minha respiração estava acelerada. Desviei os olhos dele, tentando parecer menos ameaçado, e murmurei. Desculpe, acho que só estou cansado. Você disse que o caminho ainda é longo, certo? Ele se recostou no banco, satisfeito com minha aparente submissão. Isso mesmo, apenas continue dirigindo. Minha única chance era esperar pelo momento certo. Vire à esquerda aqui, ele disse, sua voz suave, mas carregada de intenção. Eu obedeci, meu coração batendo descontroladamente no peito. A estrada se tornava cada vez mais estreita e deserta, cercada apenas por árvores altas e escuridão impenetrável. Estamos quase lá, ele murmurou, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. Não se preocupe, isso não vai demorar muito. Minhas mãos suavam no volante e minha mente corria, tentando encontrar uma solução. Quando vi uma área um pouco mais aberta à frente, decidi que era agora ou nunca. Fiz uma curva abrupta, acelerando o carro em direção à clareira. O passageiro foi jogado contra a porta, gritando surpreso. Ei, o que você está fazendo? Ele gritou, a calma em sua voz desaparecendo, substituída por raiva. Não respondi. Em vez disso, pisei fundo no acelerador, dirigindo loucamente pela área aberta. Ele tentou alcançar o volante, mas consegui afastá-lo com um cotovelo bem colocado. A luta dentro do carro era intensa, e o medo me dava forças que eu não sabia que possuía. Finalmente vi uma chance de escapar. Quando o carro estava prestes a atingir uma árvore, puxei o freio de mão e desviei bruscamente para a direita, fazendo o carro derrapar e parar bruscamente. Aproveitei o momento de confusão para abrir a porta e correr para a floresta. O som dos passos do passageiro atrás de mim era ensurdecedor no silêncio da noite. Corria o mais rápido que podia, os galhos arranhando meu rosto e braços. O medo de ser capturado me impulsionava e eu não ousava olhar para trás. Finalmente, vi luzes à distância. Era uma estrada. Com um último esforço, corri em direção às luzes, ouvindo os gritos do passageiro ficarem cada vez mais distantes. Quando alcancei a estrada, quase fui atropelado por um carro que passava. O motorista parou bruscamente e eu bati na janela, implorando por ajuda. Por favor, me ajude, ele vai me matar! Gritei, e a expressão de pânico no rosto do motorista me garantiu que ele acreditava em mim. Ele abriu a porta e entrei rapidamente, e logo estávamos em segurança, afastando-nos daquela área deserta. Horas depois, na delegacia, contei tudo à polícia. Descreveram o passageiro com detalhes e vi a expressão no rosto do policial mudar para uma mistura de surpresa e alívio. Você teve muita sorte, disse ele, puxando uma foto de uma pilha de documentos. Esse homem é um dos assassinos em série mais procurados do país. Nós o caçamos há anos. Meu sangue gelou ao ver a foto. Era ele, o passageiro misterioso que quase fez de mim sua próxima vítima.
Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até logo!